Então vamos falar sobre fofocas, ou más línguas. Eu pensei o seguinte, por que eu não falo sobre fofoca? Já viu o quanto que existe neste mundo de gente fofoqueira? Porque as pessoas nunca aprendem a cuidar de suas próprias vidas. Qual é o estilo de pessoas que têm a língua grande? O que a fofoca já causou em minha vida? Para a gente entrar neste tema, obviamente a primeira coisa que devemos falar é sobre o demônio. Que o demônio é o pai da mentira neste mundo. Porém, o demônio não consegue espalhar mentira sozinho. O demônio, por mais que ele seja criativo e seja bom na arte de inventar coisas ou fazer tentação aos homens, ele precisa de apoiadores, pois ele não tem boca para falar, ele não tem língua para espalhar mentiras. Então, tem algumas coisas que o demônio não consegue fazer porque ele não é uma criatura de forma física, como nós somos. Então, ele precisa de alguns especialistas nesses assuntos. E isso não falta para ele, mão de obra. As más línguas, no geral, dizem que odeiam fofoca, mas no fundo do coração estão sempre buscando por uma. E quando aparece, são os primeiros a espalhar a fofoca. E o perfil dos fofoqueiros são bem parecidos. Uma pessoa que tem poucos afazeres, pessoas que participam de muitos grupos de fofoca, de WhatsApp, principalmente focados nesses assuntos. Não só grupos, mas ambientes de fofoca, por aí vai. São pessoas que não progridem em sua vida. São pessoas que têm baixa autoestima própria. Pessoas que se espelham no defeito dos outros para suprir os seus próprios defeitos. São pessoas que se divertem ou acham graça na desgraça alheia. São pessoas que têm amizade com o mesmo perfil, o mesmo interesse, sempre buscando fofoca, buscando o que fazer. E por não ter o que fazer, estão sempre de conversinha. E é claro, eles vivem numa especulação, em um interesse em comum na vida dos outros. Quando não tem uma fofoca, procura ou inventa alguma coisa para a sua vida não perder sentido, já que eles amam tanto espalhar conversas. E mesmo se a história não tiver pé nem cabeça, ainda assim eles fazem questão de espalhar, pouco importando a procedência. Quem falou, de onde veio, quais são as provas, o que fundamenta aquilo. E o que vale no final é a gravidade, é o teor da ofensa, o quanto aquilo é comprometedor, o quanto que aquilo vai despertar o interesse da sua amiga, do seu vizinho, ou de quem que ele queira espalhar a conversa. Quanto pior é o conteúdo da fofoca, mais ela se espalha. Eu por mim mesmo não ligo para fofocas e tenho até pena dos que buscam viver sua vida nesse sentido. Mas a fofoca é uma grande artimanha do demônio, seja para distribuir a inveja entre os homens, seja para espalhar o mal, seja para criar distrações nas pessoas, para que elas se apeguem ainda mais aos bens materiais, às coisas deste mundo, e distraindo do mundo espiritual, para que eles não vão fazer coisas úteis, como ir na igreja, ter vida de oração, buscar a Deus, conversar com Deus. Então, quanto mais conversa há neste mundo, menos conversa há no mundo espiritual. Então, o fofoqueiro, ele não se preocupa com o que fala, ele fala o que dá na telha. Geralmente, quando eles estão fofocando, eles querem ser os donos da verdade, eles querem ser os super moralistas, como se eles fossem dono do mundo, como se eles fossem dono da verdade, podendo julgar as pessoas. Então, qualquer que seja o conteúdo, isso não se aplica a ele, não gera um efeito de espelhamento. Então, eles estão tranquilos em sua consciência, sabe? Como se a vida deles estivesse na maior perfeição do mundo. Assim como um porco no chiqueiro não escolhe sua comida, assim também um fofoqueiro não escolhe o teor da sua conversa. Então, se na roda estiver falando sobre qualquer coisa que seja o assunto, é aquele assunto que vai ser falado, vai girar em torno daquilo. Se for da morte de fulano de Beltrano, então todo mundo vai dar um pitaco naquela conversa. E vai criando situações, vai espalhando o assunto, vai aprofundando mais, vai achando ligação com outras coisas. Foi então causou, foi falar causa, foi falar o que levou, quem participou. Então, por aí vai. Onde a conversa for, eles vão. Assim como um arbutre vai atrás de carniça, assim são os fofoqueiros. Sempre que tem uma coisa podre aparece, eles vão atrás. E tem aquele ditado que fala que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, eles estão se fartando do que gostam de conversar. O porco também não percebe que ele está vivendo no chiqueiro, pois sempre tem uma companhia para dividir a prosa, para partilhar a lavagem. E o demônio ama essa atmosfera de fofoca, que já é um ambiente diabólico. A fofoca ela é como um incêndio.
Você vê o fogo que foi causado, mas nunca sabe quem foi que acendeu o fósforo. Por isso, quando uma fofoca vem, eu busco sempre saber de qual chiqueiro ela saiu, já que não vai dar para descobrir a fonte original. Porém, se você sabe o chiqueiro, você já tem ideia de qual o círculo de pessoas que estão naquele lugar. Já que o porco, além de não admitir culpa, ele ainda vai proteger o seu semelhante na hora de contar o caos. Então vai contar sempre pela metade. Igual aquele efeito do telefone sem fio. Então a fofoca vai se espalhando e vai aumentando. Por isso, quanto pior a fonte, pior deve ser o teor da fofoca e menos confiável. Logo, se a conversa é confiável, se não é confiável, por que nós vamos dar ouvido a ela? Assim como em um chiqueiro você só vai encontrar lama, a vida espiritual do fofoqueiro também assim estará, cheia de impurezas, cheia de pecados. Então o homem sensato deve fugir de fofocas ou evitar sempre que possível e não ligar para o que dizem sobre ele, principalmente no chiqueiro, nas rodas de fofocas. Quanto pior, independente do que falam de você, você não deve estar presente fisicamente ou espiritualmente. Agora, se o assunto for fofoca para com Deus, independente do que seja ou do que se trate, ela é válida, pois ele ao menos saberá guardar segredo e também Deus poderá te dar conselhos sensatos sobre aquele assunto, diferente daquilo que você vai encontrar na roda de porcos. Quando você entrar no chiqueiro, cada um vai querer piorar a sua situação se você falar alguma coisa. Seja se você fala que está doente, que está sentindo uma dor em tal lugar, vai ser um infarto, vai ser uma pneumonia grave, um motivo de morte. Então, você sempre vai sair muito pior do chiqueiro do que você estava antes. Então, não busque revelar suas verdades, seus segredos para aqueles que não são confiáveis. Sempre converse com Deus. Isso é um conselho. O homem que não guarda sua língua para fofoca, a entregará de mão beijada para Satanás. Então, a pessoa que é fofoqueira, ela presta serviço grátis para o demônio. E ainda por cima, correrá risco de perder e pagar caro com sua alma depois. Você não precisa falar uma fofoca. Basta você dar ouvidos, que a semente do mal já estará plantada. Então, o demônio fica satisfeito a partir do momento que você escuta uma fofoca e deixa ela entrar e deixa repercutir na sua mente. Então, ele já ganhou o dia se isso acontecer. Então, se a fofoca ela entrou na sua cabeça e o conteúdo dela te deixou dúvida, te deixou incerteza, para o demônio isto basta. Pois basta derrubar um dominó para cair todas as peças em sequências. Então, basta um efeito dominó e assim como uma tentação, que o demônio consegue causar uma cascata de destruição na sua vida. Certa vez, minha esposa quase caiu na lábia de um mentiroso, de uma fofoca. E bastou essa faísca para quase colocar o nosso matrimônio em xeque. De certa forma, eu sei que eu não sou santo, porém, o meu matrimônio ele é revestido de santidade que foi herdada e dada por Deus através de longos anos de construção. E bastou uma mentira para o demônio ser capaz de gerar uma confusão enorme em pouco tempo. E tem certas mentiras que nem mesmo o demônio é capaz de levantar, porque não estão baseadas em fundamentos e Deus conhece toda a verdade. Então não tem como eu ou alguém mentir para Deus. Então essas coisas que vêm sem nenhum fundamento espiritual que a comprove ou dê base, ou mesmo sem provas no mundo material, elas não devem ser levadas a sério. Porém, para os mentirosos isso não é problema. A mentira não ofende a eles mesmos, pois eles são habituados a ouvir mentiras e a contar mentiras. Então, mais que alguém que me conhece há tanto tempo duvidar de algo que compete a mim, isso sim me deixou revoltado. Pois não faz sentido alguém que me conhece há tanto tempo duvidar de algo que é absurdo. Por isso, o meu apelo contra a fofoca é algo muito grande. Imagina quantos relacionamentos, matrimônios já foram destruídos, sem falar de vidas ou o que mais possa ter acontecido, que eu não faço a mínima ideia, mas Deus sabe toda a repercussão das fofocas. Porém, se o matrimônio santo já pode ser comprometido em parte ou ser colocado em xeque, imagina aqueles matrimônios que não foram banhados pela graça de Deus. Por isso, convém ao homem não se misturar em ambiente de fofoca. Então, meu relacionamento, que é dentro da graça de Deus, pôde resistir a enfrentar um problema relacionado com fofocas. Mas muitos relacionamentos, namoros, amizades, são destruídos pela fofoca porque as pessoas se deixam levar fácil pela mentira. Ou mesmo que tenha alguma verdade.
Ainda assim, o relacionamento cristão tem que ser baseado no perdão e na capacidade de conhecer o outro sem se deixar levar pelas influências externas que não são baseadas pela verdade de Deus. Então, se você tem um relacionamento com uma pessoa de caráter duvidoso, ou que é muito fofoqueiro, que se baseia muito em fofocas e falar mal dos outros, você deve fugir dessa pessoa.